assim, Quem Pedro. ama Você vai cuida, processar seu a pai queda de num Ademir caso grave começa a como ganhar esse? Não forma comenta isso com diante de ninguém, não todos. comenta. Mas Não comenta enquanto com a o vizinho, justiça comenta se com aproxima do Pelo grande amor de vilão, Deus, não comenta com outra Karina. guerra Karina explode não pode dentro saber de da nada. joalheria. Eu O quero que você resultado me da votação represente do na denúncia conselho de assédio termina que eu vou como um fazer contra o verdadeiro seu pai. pesadelo Ué, para se não foi você, Ingrid é eleita a nova deve presidente ter da sido empresa uma e a paciente, decisão algum cai sobre ele agradecimento. como uma Tô vendo do jeito humilhação que você tá olhando pro pública, Pedro. Você ama uma ele, né? traição Isso não tem a menor familiar importância e agora, um Maurício. golpe direto no Eu fiquei orgulho muito de quem louca aqui mesmo sem acreditava ser saber. o sucessor natural de Arthur. Tiago fica completamente fora de si. A vitória de Ingrid não representa apenas uma troca de comando. Para ele, é a prova de que Pilar conseguiu movimentar suas peças, costurar alianças e arrancá-lo do poder sem piedade. Dominado pela raiva, ele bate o pé e deixa claro que não vai colaborar com nada. Nenhuma transição, nenhum apoio, nenhuma assinatura feita de boa vontade. Se querem tirar Lu da presidência, terão que lidar com sua fúria até o fim. Enquanto isso, Adriana procura Pedro querendo saber as novidades sobre a denúncia contra a... Ela chega carregando uma ansiedade difícil de esconder, porque sabe que cada passo dado contra o advogado representa um pedaço de justiça sendo recuperado. Pedro então confirma a informação que muda o clima. Ademir acabou de receber a notificação oficial da polícia por causa do caso de Sueli. Adriana não consegue conter a emoção. Depois de tanto tempo vendo Ademir protegido por prestígio, influência e mentiras, finalmente ele terá que responder diante da lei. O Ademir vai pagar por tudo que fez, ponto por ponto. Pedro concorda que o pai precisa enfrentar as consequências, sem imaginar que Adriana foi peça fundamental para encorajar Sueli a procurar a justiça. A protagonista esconde esse detalhe porque sabe que ainda há planos maiores em andamento. Ela não quer apenas ver Ademir constrangido. Ela quer vê-lo desmascarado por completo, sem saída, sem aliados e sem a pose de homem respeitável que sempre usou para destruir os outros. Ao mesmo tempo, na delegacia, a chegada de Ademir vira um espetáculo de vergonha. Repórteres cercam o local. Microfones avançam. Câmeras procuram cada detalhe do rosto do advogado. O homem que sempre entrou nos lugares como autoridade agora precisa atravessar uma multidão de perguntas sobre acusações graves e traições escondidas. Ademir tenta manter a postura. Sorri, controla a voz, finge tranquilidade. Mas pela primeira vez, o teatro começa a falhar. A imprensa não o trata como intocável. Trata como suspeito. E isso fere mais que qualquer acusação. Minha carreira fala por mim. Tudo será esclarecido. Só que ninguém ali parece convencido. O nome de Ademir já começa a circular como escândalo, e a imagem pública que ele construiu com tanto cuidado começa a desmoronar diante dos flash. De longe, Adriana assiste a tudo ao lado de Mal. O olhar dela mistura alívio, raiva e uma satisfação silenciosa. Não é alegria vazia. É a sensação de ver o homem que a feriu começando a provar o próprio veneno. Mal percebe a intensidade da irmã, mas também sabe que aquilo é só o começo. Adriana não pretende parar enquanto todos os crimes de Ademir não forem arrancados da sombra. E o cerco fica ainda mais pesado quando Kleber avisa Pedro que mais duas mulheres criaram coragem e decidiram denunciar o criminalista. O caso de Sueli, que parecia uma denúncia isolada, começa a abrir uma corrente de coragem. Outras vítimas aparecem, outras histórias surgem e a reputação de Ademir entra em colapso em tempo real. Pedro entende a gravidade do momento. O pai não enfrentará apenas uma acusação. Enfrentará um padrão de comportamento, uma sequência de abusos de poder e uma lista de mulheres dispostas. Para um advogado acostumado a dominar narrativas, isso é o pior pesadelo. Adriana, por sua vez, percebe que a estratégia funcionou melhor do que imaginou. Sueli não apenas denunciou. Ela abriu a porta para que outras vozes também fossem ouvidas. E agora Ademir já não pode calar todas. É só o começo. Ele vai provar do próprio remédio. A partir daqui, a semana toma um rumo ainda mais explosivo. Ademir será atingido em público, dentro de casa e no próprio escritório. A justiça começa a cercá-lo, mas a queda de um homem como ele nunca acontece sem desespero, chantagem e novas traições. Agora eu quero saber a sua opinião. Adriana está certa em comemorar a humilhação pública de Ademir
Ou ainda é cedo para cantar vitória contra um homem tão perigoso? A humilhação pública na delegacia é apenas o primeiro golpe contra Ademir. Primeiro racha diante da imprensa, depois sangra dentro da família e, por fim, destrói tudo o que ele acreditava controlar. Depois da notificação policial, o escândalo chega à mansão como uma tempestade. Dora já não consegue mais fingir que vive ao lado de um marido honrado. As denúncias, as traições, o nome de Sueli e agora o surgimento de outras mulheres fazem com que a verdade fique impossível de esconder. Ela olha para Ademir não como esposa, mas como alguém que finalmente acordou de uma mentira longa demais. Ademir tenta se defender. Usa as mesmas palavras calculadas de sempre, fala em armação, exagero, vingança, oportunismo, mas Dora já conhece esse tipo. Ela sabe que o marido sempre teve uma desculpa pronta para cada ausência, cada reunião tarde da noite, cada ligação encerrada às pressas. Agora, todas essas lembranças voltam como peças de um quebra-cabeça cruel. Com a voz firme e o coração partido, Dora encerra o casamento. Acabou, Ademir. Saia da minha casa. O advogado fica sem reação. Ele, que sempre expulsou os outros da própria vida com frieza, agora é colocado para fora sem dó. Pela primeira vez, Dora não teme a reputação da família, não teme os comentários da sociedade e não teme enfrentar o homem que passou anos usando o casamento como fachada. Ademir tenta se aproximar, tenta baixar o tom, tenta transformar a fúria dela em dúvida, mas Dora não recua. Sua decisão é definitiva. Ele está expulso da casa, da vida dela e da ilusão de marido exemplar que sustentou por tempo demais. E a ruína continua fora da mansão. No escritório, o telefone não para. Clientes cancelam reuniões, contratos são suspensos, antigos aliados desaparecem. Pessoas que antes disputavam a atenção de Ademir agora evitam até pronunciar seu nome. A reputação que ele levou anos para construir começa a se desfazer em questão de horas. O homem que sempre vendeu confiança agora inspira desconfiança. O advogado que controlava processos agora vira assunto de investigação. Sem saída, Ademir procura Carmita. Ele chega desesperado, tentando encontrar algum tipo de apoio, alguma saída, algum caminho para silenciar o escândalo antes que ele o engula de vez. Mas nem mesmo Carmita consegue oferecer a segurança que ele espera. O mundo de Ademir está encolhendo, e cada porta que antes se abria com facilidade começa a se fechar diante dele. Em um gesto de desespero, o vilão tenta recorrer a Pedro. Ele procura o filho acreditando que ainda pode usar o sangue como argumento, como se laços familiares fossem suficientes para apagar crimes e calar vítimas. Ademir quer que Pedro convença Sueli e as outras mulheres a retirarem as acusações. Quer transformar o filho em instrumento de manipulação. Mas Pedro não é mais o rapaz dividido pelo sobrenome. Ele encara o pai com uma frieza dolorosa, consciente de que aquele momento marca uma ruptura definitiva. Eu vou defender essas mulheres até o fim. Ademir fica chocado. Para ele, aquilo é traição. Para Pedro, é justiça. O jovem advogado deixa claro que não vai proteger um homem apenas porque carrega o mesmo sangue. Se Ademir cometeu crimes, terá que responder por eles. Se usou seu poder para ferir pessoas, enfrentará as consequências. A discussão marca o rompimento oficial entre pai e filho. Ademir perde mais do que um aliado. Perde a última chance de usar Pedro como escudo moral diante da sociedade. Enquanto isso, longe desse escândalo jurídico, Carmita começa a sentir o peso de outro desastre. Depois dos avisos de Fábia, ela decide investigar Edson por conta própria. A desconfiança cresce e Carmita consegue anotar a placa do carro do homem que prometeu soluções fáceis, dinheiro rápido e oportunidades tentadoras demais para serem verdade. Quando chega ao hotel em busca de respostas, o mundo dela desaba. A polícia informa que Edson desapareceu, limpou o caixa do estabelecimento, saiu sem pagar a conta e sumiu sem deixar rastro. Carmita entende, tarde demais, que caiu em uma armadilha cruel. A mulher fica arrasada. Não é apenas o dinheiro perdido. É a vergonha de perceber que acreditou em um golpista, que ignorou alertas e que se deixou levar por promessas vazias.
Diante de Fábia, ela desabafa, humilhada, sentindo-se ingênua e traída. Pedro fez certo em romper com Ademir e defender as vítimas, mesmo sendo filho dele? E Carmita foi ingênua demais ao cair no golpe de Edson? Enquanto Ademir vê sua reputação desabar e Carmita encara a vergonha de ter caído no golpe de Edson, porque, no casarão dos milionários, Pilar volta a provar que não precisa de grandes escândalos para destruir alguém. Às vezes, basta uma ordem fria, um olhar de desprezo e a certeza de que ainda controla quem vive debaixo do seu teto. Fernando se torna a nova vítima da arrogância da megera. Pilar coloca o estudante contra a parede e impõe uma condição humilhante. Se ele quiser continuar morando ali, terá que trabalhar sem descanso na clínica gerenciada por Rafael e César. Não é uma proposta, é uma sentença. Para Pilar, ajuda nunca vem sem cobrança, acolhimento nunca vem sem submissão e teto nunca vem sem obediência. Fernando tenta engolir o orgulho, mas a humilhação pesa. Ele sabe que não tem muitas alternativas. Se desafiar Pilar, pode acabar na rua. Se aceitar, se transforma em funcionário forçado dentro de um jogo que não escolheu jogar. E é justamente essa falta de saída que deixa a cena tão amarga. Se quer continuar nesta casa, vai ter que provar que serve para alguma coisa. A frase de Pilar não machuca apenas pelo tom. Machuca porque revela o prazer dela em diminuir quem depende de sua boa vontade. Fernando aceita, mas por dentro entende que está entrando em um terreno perigoso, onde cada passo será vigiado e cada erro poderá ser usado contra ele. Longe dali, no salão de dança, o clima que deveria ser leve se transforma em um barraco daqueles que deixam todo mundo constrangido. Fábia vive um momento de proximidade com Patrick, uma troca de carinho aparentemente simples, mas suficiente para despertar o ciúme explosivo de Ulisses. Ele vê a cena e perde completamente a cabeça. O homem se aproxima tomado pela raiva, sem se importar com os olhares ao redor. A música continua. As pessoas tentam fingir que não estão vendo, mas logo todos percebem que a discussão está prestes a sair do controle. Ulisses exige explicações. Fala alto, acusa, transforma um momento delicado em espetáculo público. O que está acontecendo aqui? Você está me fazendo de bobo? Fábia tenta acalmar a situação, pede que ele fale mais baixo, tenta evitar que a vergonha se espalhe pelo salão. Mas Ulisses está dominado pelo ciúme e pela insegurança. Para ele, o gesto entre Fábia e Patrick vira prova de traição, mesmo antes de qualquer espinafre. Patrick também fica sem reação, percebendo que sua presença acabou servindo de combustível para uma crise que já estava pronta para explodir. A cena revela mais do que ciúme. Revela o lado possessivo de Ulisses, sua incapacidade de lidar com rejeição e seu desespero diante da possibilidade de perder espaço. Fábia se sente exposta, ferida e constrangida diante de todos. E mais uma vez a novela mostra que relações marcadas por orgulho e desconfiança podem virar prisão emocional. Enquanto esse barraco toma conta do salão, Tiago afunda em outro tipo de desespero. Depois de perder a presidência da joalheria para Ingrid, ele não sabe como lidar com a derrota. O cargo representava mais do que poder. Representava reconhecimento, herança simbólica, uma forma de provar que ainda tinha valor dentro da família. Ao ser afastado, Tiago sente que perdeu o chão. Sem conseguir enfrentar a dor de maneira lúcida, ele procura refúgio na bebida. A cada gole, a raiva se mistura com frustração. A cada minuto, a razão se afasta. E quando o orgulho ferido encontra o álcool, o desastre se torna questão de tempo. Tiago decide ir atrás de Bruna. Não pensa nas consequências, não pensa em Pedro, não pensa no escândalo que pode causar. Movido por uma dor confusa e por sentimentos mal resolvidos, ele intercepta a Patricinha e despeja tudo o que vinha guardando. Larga o Pedro e fica comigo. A gente se pertence, você sabe disso. Bruna fica em choque. A abordagem a pega completamente desprevenida. Ela tenta controlar a situação, tenta impedir que Tiago faça algo ainda pior, mas percebe que ele está fora de si. O homem diante dela não é apenas um apaixonado ferido. É alguém quebrado pela derrota, humilhado pela família
e desesperado para se agarrar a qualquer lembrança de. E o perigo está justamente aí. Porque Bruna sabe que se Pedro descobrir aquela cena, a situação poderá explodir dentro do casamento. Tiago já perdeu o comando da joalheria. Agora, pode estar prestes a provocar uma crise ainda maior na casa de. Pilar passou dos limites a humilhar Fernando, ou ele deve aceitar tudo para continuar protegido? E Tiago está agindo por amor ou por puro desespero depois de perder poder? Tiago, depois de perder a presidência da joalheria e se afundar na própria frustração, cruza uma linha perigosa ao aparecer na vida de Bruna justamente no momento em que seu emocional está completamente dominado pela bebida, pela raiva e por um amor que já não sabe mais se é sentimento ou obsessão. Tiago chega até Bruna e implora para que ela abandone Pedro. A cena é constrangedora, intensa e dolorosa. Ele não fala como um homem seguro. Fala como alguém quebrado, humilhado pela família e incapaz de aceitar que perdeu o controle da empresa e da própria vida. Larga o Pedro e fica comigo. A gente se pertence, você sabe disso. Bruna tenta conter o desespero do rapaz. Ela sabe que qualquer palavra errada pode piorar tudo. Sabe também que Tiago está fora de si e que aquela situação, se for descoberta por Pedro, poderá explodir dentro de seu casamento. Mas o problema se torna ainda maior quando Tiago, completamente sem condições de ir embora, acaba adormecendo no sofá da casa dela e de Pedro. A noite passa pesada, silenciosa, como se a casa inteira estivesse guardando uma bomba prestes a explodir. E a bomba explode quando Pedro se depara com Tiago apagado na sala. O advogado para diante da cena, incrédulo. Primeiro vem o choque, depois a fúria. O rival, o homem que pediu para Bruna largá-lo, está jogado dentro da sua própria casa, como se tivesse algum direito de estar ali. Pedro encara Bruna, exigindo uma explicação imediata. O que esse cara está fazendo jogado na nossa casa, Bruna? Bruna fica encurralada. O medo aparece nos olhos antes mesmo das palavras. Ela tenta improvisar uma desculpa. Diz que Tiago apareceu alterado, que não sabia o que fazer, que tentou evitar um escândalo. Mas Pedro percebe que existe mais coisa escondida. A confiança entre os dois, que já era frágil, sofre mais um golpe. Para Pedro não se trata apenas de ciúme. Trata-se de respeito, de limites, de verdade. Tiago não apareceu ali por acaso. Ele chegou carregando sentimentos mal resolvidos e uma ousadia perigosa. E Bruna, ao tentar esconder a gravidade da situação, torna tudo ainda mais suspeito. Enquanto esse clima se rompe dentro da casa, outro incêndio cresce longe dali. A aliança entre Adriana e Sueli ganha força. Depois de tudo que viveu nas mãos de Ademir, Sueli já não quer apenas denunciar. Ela quer que o advogado sinta medo, que acorde todos os dias sem saber de onde virá o próximo. Em um encontro com Adriana, Sueli revela que mandou um e-mail anônimo para Ademir. Na mensagem, deixou claro que a vida dele vai se transformar em um verdadeiro inferno. Não assinou, não explicou, não pediu nada. Apenas plantou o pânico no homem que passou anos usando o medo como arma contra os outros. Adriana escuta e sorri com satisfação. Ela sabe que aquela atitude mostra uma mudança profunda em Sueli. A mulher antes acuada, silenciosa e ameaçada começa a recuperar a própria voz. E para Ademir isso é devastador. Porque uma vítima que perde o medo se torna a pior ameaça para um vilão acostumado a controlar tudo. É exatamente isso, Sueli. Ele precisa sentir que a conta da maldade chegou. A partir desse momento, Ademir não enfrenta apenas processos, denúncias e abandono familiar. Ele enfrenta o terror de saber que suas vítimas estão se unindo. Sueli tem provas, Pedro tem coragem, Adriana tem sede de justiça e cada nova revelação aperta mais o cerco ao redor do advogado. Enquanto isso, Tiago se afunda nas consequências da própria queda, Bruna tenta sustentar uma mentira dentro de casa, Pedro começa a enxergar rachaduras no casamento, Carmita amarga o golpe de Edson, Pilar espalha humilhação onde passa, e Adriana observa tudo com a certeza de que os poderosos finalmente começaram a perder o controle.
A semana termina com uma pergunta amarga no ar. Quem ainda vai cair quando todas as verdades vierem à tona? Agora eu quero saber a sua opinião. Bruna deveria ter contado tudo a Pedro desde o início ou tentou apenas evitar um escândalo maior com Tiago? Isso ele fez certo ao ameaçar Ademir anonimamente ou isso pode virar contra ela? Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual foi o momento mais explosivo desse capítulo. Continue acompanhando Quem Ama Cuida, porque a justiça está avançando, mas os vilões ainda podem reagir com golpes ainda mais perigosos.